Bom senso. Seja seletivo nas suas companhias e também no seu divertimento. Faça como as raízes das árvores, que não se interessam por substâncias que não ajudam no seu crescimento. Cultive o otimismo com alegria, adicione amor e harmonia. Cada um vale pelo que é e por aquilo que irradia. Quando lhe fizerem uma pergunta, não responda apressado, para não correr o risco de responder aquilo que não lhe foi perguntado. Se as pessoas te dizem que falas muito, procura melhorar no teu discurso a qualidade e assim estarás resolvendo também o problema da quantidade. Não se aborreça com aquilo que você ainda não entendeu bem. Corri terras e mais terras, fugindo não sei de quê, sem parar. Porém, um dia refleti e percebi que sempre tinha que me levar. Enfim voltei e deixei de andar a esmo. E assim pude entender que ninguém foge de si mesmo. Pense bem para fazer melhor. Todos falam sobre misturar alhos com bugalhos, mas poucos sabem que o bugalho é o fruto do carvalho. Chega? É que ainda é enorme. Chega. Muito bem, cá estamos nós, no feriadinho, não é? E se às vezes nos afligimos pela quantidade de pessoas que estão presentes, isso não quer dizer absolutamente nada, não é? Não pode ser isso que nos motiva ou desmotiva. Lembro-me que em tempos já fizemos aqui palestras era 1 para 2 e fazia 3, encarnados, não é? Porque os outros estavam todos mortos. De qualquer forma, estava de certeza cheio de gente. Então tem pouca importância, de facto, por si só, o número de pessoas que estão presentes num espaço a ouvir-nos. Por isso, quem está aqui, que esteja, ainda bem que está, pois somos todos bem-vindos, obviamente, e que estejamos bem dispostos e se estamos aqui é porque temos vontade, à partida, olho assim para as caras, são todas conhecidas e não vejo aqui ninguém que esteja aqui penso eu, por aflição neste momento, pelo menos. E então que possa ser um espaço de partilha e de boa disposição, e se pudermos aprender alguma coisa, pois então melhor, não é? De qualquer forma, a pretensão aqui não é ensinar nada a ninguém, é transmitir alguns princípios e conhecimentos que se fundamentam naquilo que o Espiritismo nos diz, e hoje não vai fugir à regra. E o Espiritismo, de facto, diz-nos muita coisa. Cá está o nosso amigo Allan Kardec, ou antes disso era o Hipólito Rivel. E então, vamos partir, como ao costume, de vários dos pressupostos para podermos perceber onde é que vamos parar e no fim, ter uma noção, no fundo, concreta de qual é o motivo de estarmos aqui e de qual é o tema. Então, o Espiritismo, depois do trabalho daquele senhor, como sempre, tem vários pressupostos, não é? Quando começamos nisto, e uma das coisas que nos diz é que nós somos espíritos. Portanto, e até aqui não é novidade nenhuma, não é? Até aqui, pronto, está toda a gente por dentro, não é? De que nós somos isto. Claro que havia o primeiro princípio, que era sermos Deus e não sei o quê, que é sermos Deus, existir, que Deus existe e que criou, não é? Todo mundo e que cria sempre e tal, e que nós fomos criados simples e ignorantes e que vamos adquirindo experiências, blá, 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 e que, entretanto, nós vamos cometendo erros por aí fora, e, entretanto, diz também que estes espíritos são imortais, não é? Ou seja, diz que o espírito diz que a imortalidade da alma é uma realidade. Portanto, há várias teorias que falam sobre o destino da alma depois da morte do corpo físico. Várias delas, pronto, Kardec vai rebatendo no Livro dos Espíritos sobre cada uma delas. Umas dizem que se confunde, não é, no universo e que passa a fazer parte do todo, por aí fora.
Outros dizem que nós deixámos de existir, pura e simplesmente, pronto, deixámos de ser, mas o Espiritismo diz que nós, através da doutrina espírita, ficamos a saber, melhor dizendo, que nós somos espíritos imortais, que continuamos a preservar a nossa personalidade, a nossa individualidade, que é uma coisa muito importante para o espírito, para nós, enquanto seres, não é? Se nos disserem assim, vais-te confundir com os outros todos, vais deixar de ser tu para passar a pertencer ao todo, e então, aquilo tudo que eu sou agora serve para quê, não é? Para que é que eu estou aqui a aprender ou a penar, em alguns casos, porque alguns sofrem, não é? Ou para que é que me estou a esforçar, para que isto, para que aquilo, se no fim, daqui por algum tempo, que pode ser muito pouco, vou-me confundir com os outros todos. Nós somos imortais e isso, no caso, então, uma das coisas que nós guardamos a individualidade e também a nossa personalidade. Ou seja, nós continuamos a ser quem somos, com as nossas crenças, com as nossas angústias, com as nossas certezas, nós continuamos a ter isso tudo. É claro que depois no plano espiritual, assim que estejamos mortos, não é? Desencarnados, claro que podemos evoluir e sendo que continuamos com a mesma individualidade, a nossa personalidade e a nossa forma de ser e de pensar também pode evoluir. É um erro pensar que nós só evoluímos aqui. Não é? Quando passamos longas temporadas no plano espiritual e pensarmos que não podemos evoluir nada, seria um bocadinho triste, não é? Quer dizer, aí tenho que esperar agora a minha vez para voltar a encarnar para aprender alguma coisa? Claro que não. Depois a gente aprende lá coisas, estabelece planos e volta. E então tenta, mais uma vez, pôr em prática no mundo físico, aquilo que foi aprendendo no plano espiritual também. Então a aprendizagem dá-se constantemente, e ainda bem que é assim. Uma das características também, ou dos nossos direitos, é nós sermos livres. Nós somos livres, a lei da liberdade vem até na parte final do Livro dos Espíritos, diz que nós somos livres de pensarmos o que quisermos, termos liberdade de consciência, de acreditar naquilo que quisermos, de fazermos aquilo que quisermos, nem que seja o mal. Porque nós podemos, na semana passada falávamos aqui do direito, foi semana passada, não foi? Falávamos do direito, o direito civil e o direito não sei o quê. Na verdade, nós podemos fazer o que nos apetecer, não é? Diz também, depois disso, que mediante o tipo de escolhas que nós fizermos aqui, podem ser boas, podem não ser nenhumas, pode ser uma questão de inércia, não é? Não fazermos nada, que só por si já é um mal, ou podemos fazer o mal, coisas más. Vamos, aqui, estamos a fazer sementeiras, não é? Estamos a semear através do nosso comportamento e isso depois irá gerar, a posteriori, consequências. Não é? Consequências, o Espiritismo aqui tem uma visão espetacular sobre esta questão das consequências. Se em muitas filosofias ou religiões isto é visto quase como algo penoso, ou visto como formas de castigo ou de premiar alguém, no Espiritismo diz que estas consequências estão muito de acordo com uma necessidade que o espírito tem de progresso e no fundo, de correção. Não é? E a correção aqui não é a questão de tens que fazer direito, não, a correção é de eu deixar de fazer mal ou deixar de ser inerte para fazer as coisas bem, para que a nossa opção no futuro, quando sendo cada vez mais livres, porque este direito à liberdade, com a própria evolução, pode parecer um bocadinho estranho isto, mas também vai sendo cada vez mais abrangente e maior. Basta que vejamos que na condição em que nós estamos, e já fomos menos livres do que agora, na condição em que nós estamos, somos cada vez mais livres, por exemplo, de percorrer mais espaço. Podemos fazer mais coisas. Imaginemos o dia em que estivermos livres das nossas roupagens físicas, do nosso corpo físico por aí fora, em que tenhamos capacidade e sejamos espíritos conscientes que podemos ir para um sítio qualquer sem fazer mal a ninguém. Temos a liberdade de poder visitar outros planos, por exemplo, outros mundos. Ou seja, vamos adquirindo
sendo que o direito à liberdade é intrínseco, vamos adquirir mais créditos, no fundo, para a gente fazer melhor aquilo que nos apetecer. Não é? Porque nós, no fundo, estamos mais ou menos numa bolha. Neste caso, é uma bolha do tamanho da Terra. Estamos aqui fechadinhos e ainda bem. Não é? Porque a gente vê quando, às vezes, basta que se espalhe um bocadinho, que saia de casa, solta a toura que há em nós e farta-se de fazer loucuras, não é? E assim umas coisas meio manhosas, como a gente nunca sai de casa, de repente sai, e então faz assim umas maluqueiras malucas. Então aqui é sempre com o intuito de nos corrigirmos para nos tornarmos melhores, no fundo, aspirando à perfeição. Não há dúvida que um espírito, não vamos dizer puro, mas um espírito acima de nós na escala evolutiva, um bom pedaço, tem mais liberdade do que nós. Até nos vem visitar e nós nem damos conta. Não é? O próprio acesso da espiritualidade menos boa, quando está desencarnada, não tem acesso aos mesmos sítios. Eles bem pensam que fazem o que querem, que vão para onde querem, não sei o quê. Mas só fazem aquilo que também lhes é permitido por aqueles que têm mais, ou que têm uma melhor gestão dos seus direitos e da sua liberdade. Não é? E ainda bem que é assim, porque senão isto seria um rebuliço. Já é um bocadinho, não é? Quando a gente lhes vai dando asas, mas eles seriam muito mais ostensivos na forma como fariam as coisas. Que às vezes a vontade deles, naturalmente, é quebrar os protocolos todos, e eles dizem-nos isso até, não é? Se eu pudesse, eu parto isto tudo, então parto, mas não posso, não consigo, não é? Quer dizer, pelo menos não é falta de vontade, já não é mau, não é? Já não é falta de vontade. Diz-nos ainda outra coisa, que mediante isto, a forma de chegar aqui à perfeição pode-se dar através de duas formas. Estamos a falar aqui de forma muito grosseira nisto tudo, não é? Pode ser feita através da forma mais positiva, não é? Do amor, ou então pela dor, não é? Ou sofrimento, tanto vale. Não é? Tanto vale uma coisa ou outra. E então, isto é o beabá, no fundo, de quase todos os assuntos que nós podemos falar sobre espiritismo. E se nós mais do que isso, se nós conseguirmos interiorizar isto através da razão, não é? Do processo racional, daquela questão da fé raciocinada que leva à convicção, grande parte dos nossos problemas enquanto seres desaparece. E não é muito isto. É claro que depois, no meio destas linhas todas, há para aqui uma quantidade de informação que é muito grande, não é? Mas as linhas mestras, se a gente conseguisse mesmo, depois de ler, depois de estudar, depois de perceber, se conseguir interiorizar, a interiorização leva de alguma forma à ação e à mudança, nós resolvemos uma grande listagem de problemas. Muitos mesmo. Mas pronto, é o que é. Como somos livres, podemos fazer isto ao ritmo que quisermos, ou que conseguirmos, não é? O que também é ótimo, porque no fundo cada um só tem que se haver consigo mesmo, não tem que estar a prestar aqui contas nem responsabilidades, não deve nada a ninguém. As únicas pessoas a quem nós devemos alguma coisa é a nós próprios. Não, isto é muito bom, porque no fundo as lutas são nossas. Eu tenho um problema com a Vânia. De facto, o problema pode ser um problema nosso, nós podemos nos perdoar ou não, podemos ficar melindrados ou não, chateados ou não um com o outro, mas independentemente dela ficar melindrada comigo, eu posso seguir em frente e corrigir aquilo que em mim estava errado, que provocou uma desarmonia de entendimento com ela. Não é? Então eu posso estar, eu fiz aquilo à Vânia, e eu percebi, interiorizei, tenho que fazer de maneira diferente. Numa nova oportunidade com a Marisa, provavelmente, porque aprendi como não devia fazer com a Vânia, já vou fazer de maneira diferente. A Vânia tem duas hipóteses. Ou fica na mesma, ou segue em frente também. Mas o facto dela ficar presa àquilo que eu lhe fiz, não quer dizer que eu não possa evoluir. Não é? Porque seria perverso estar à espera que o outro desse o passo em frente para que eu pudesse dar o meu passo. Então, das opções dela, não é? Mas não, só depende das minhas. E isso acontece N vezes, vê-se em casos, mesmo no caso das obsessões, por exemplo, em que muitas vezes há uma simbiose
de motivos entre o obsessor e o obsidiado, não é? E muitas vezes a gente tenta tratar os dois, porque o que está obsidiado vem aqui e recolhe conhecimento através das palestras, através do atendimento que se dá no início das palestras, através do passe, por exemplo. Está aqui a adquirir uma série de conteúdos e de terapias que o obsessor, num tratamento, por exemplo, através da desobsessão, está também a ter acesso, mas pode... Aliás, aqui pode ser um ou outro, não é? Um pode não corresponder àquilo que se lhe está a ser dado no campo físico e o outro, ou ser o outro no campo da espiritualidade, enquanto desencarnado nas terapias também, no fundo é o atendimento aos desencarnados, também não estar a aproveitar aquilo que se lhe está a ser dado, não é? E pode continuar na fixação, não, ele fez-me mal e eu quero me vingar. Pronto, mas o outro pode seguir em frente. E mudando de polaridade, mudando como é que se diz? De faixa vibratória, um continua a sofrer e o outro, mesmo que o obsessor faça ali a sua intervenção, não vai pelo menos sentir da mesma forma o mal que o outro lhe quer. E ainda bem que é assim, não é? Apagamos. Então, nesta questão do sofrimento, o sofrimento manifesta-se porque o homem é incapaz de amar, não é? Nós vimos, portanto, a primeira forma de se evoluir é através do amor, o amor é opcional, só ama quem quer, o sofrimento é consequencial, resulta da falta de capacidade de amar, para todos. Portanto, se nós sofremos muito, há uma conclusão que nós podemos logo tirar. Eu tenho alguma incapacidade em amar o próximo. E se calhar a mim também. Não é? Também pode ser a mim. Então, nós somos movidos pelo egoísmo, e então, nós sendo movidos pelo egoísmo, fazemos muitas asneirolas. Fazemos muitas coisas insensatas. Não é? Por muito que a gente diga, eu digo sempre as verdades na cara, eu nunca mando dar recado pelas costas, isso é tudo uma lenga-lenga. Porque no fundo o que impera é sempre aquilo que eu acho, sobre aquilo que os outros acham, e sobre aquilo que os outros acham que eu acho. Normalmente isso dá logo uma sarrabulhada de grelos do caraças, não é? No fim toda a gente tem razão e ninguém tem razão nenhuma, e no fundo o que se dá são estados de guerra ou de guerrilha entre egos diferentes. E então fazem-se muitas asneiras mesmo, na verdade. O desrespeito, às vezes até magoamos aqueles que amamos, muitas vezes, ou que vamos amando. Quase sempre, não é? Sim, o resultado é sempre... Sim, os inimigos nem se chegam, não é? Por isso. Então, através da lei de causa e efeito e na constância com que nós vamos transgredindo, aqui entre aspas, não é? Pomos aqui umas aspas grandes, em transgressão, as leis morais, no fundo as leis morais são o quê? São as leis que regulam... Onde é que eu estou? Tantos botões, pá, já aparece a Noémia agora. As leis morais são regras, eu não lhe queria sequer chamar regras, também são normas, são regras, não é? São linhas orientadoras, pronto, para parecer assim um bocadinho mais fixe, não é? São linhas orientadoras que procuram regular as relações. A relação do ser consigo próprio, a relação do ser com o seu semelhante e a relação do ser com o meio. Se nós virmos as leis morais assim, vamos perceber que até são um manancial de ideias orientadoras e que nos facilitam muito a vida. Não é? E então, o que é que nós fazemos? Nós sabemos quais são. Elas até estão inscritas na nossa consciência. Elas não precisam de estar em livros, porque nós sabemos naturalmente quais são. Às vezes, uma das formas a gente podia perguntar agora, mas como é que eu sei? A gente sabe, por exemplo, às vezes, quando faz alguma coisa que não está de acordo com essa linha orientadora, pesa-nos a... Porque é onde elas estão escritas, é na consciência. Ou seja, nós sabemos quando nós não fazemos as coisas direitas. Ao mesmo tempo, quando nós fazemos as coisas que estão de acordo com aquilo que devem ser feitas, nós temos uma
sentimos-nos como? Felizes, leves, tranquilos, porque sabemos que fizemos as coisas de acordo com a linha orientadora. A gente sabe. E podiam-se deitar os livros todos fora, todos os livros, sobre regras de comportamento, que elas aqui funcionavam sempre. Não é? Há aquela velha história, eu fiz, mas ninguém sabe. Mas eu sei. Não é? E Deus. E o meu espírito protetor. E a outra pleia toda de gente que me ajudou a fazer aquilo. Portanto, há uma camada de gente que sabe, que eu não sei que sabe, mas eles sabem que todos nós sabemos, não é? Não sabem ninguém encarnado, às vezes, que às vezes até esses sabem. Não é? E então, as leis morais, ao estarem inscritas na consciência... Vou fazer aqui um esqueminha, Luís. Não é? Ao estarem inscritas na consciência, o que é que acontece? À força de martelar nelas, pela inconsciência com que nós cometemos diversos atos, nós vamos fazendo moça na consciência, damos porrada na consciência. Não é? E então, o que é que isto gera? Este martelar constante em cima da consciência vai gerar uma coisa chamada a culpa. Vai gerar culpa. E então, o que é que isto faz? Portanto, vai gerar, depois nós queremos voltar isto para um tipo de doenças, não é? O tema será andamos à volta das doenças mentais. Portanto, isto, no fim, neste processo, na gestão da lei de causa e efeito, na gestão dos processos reencarnatórios, todas estas marradas que a gente dá ali na consciência, que é no espírito, plasmam-se ou refletem-se no nosso perispírito. Certo? Portanto, quando esta história das leis, não é Deus que vem, ora bem, a Vânia fez mal à Marisa nesta encarnação, fez-lhe isto, não é? Fez-lhe mal, e a próxima encarnação, então nós, as leis trabalhadoras, vamos-lhe amputar este bracinho, que é para ela saber o que é bom. Não tem nada que fazer mal à Marisa, não é? Não é Deus, nem são os espíritos, nem é ninguém que vem fazer isto. É a Vânia, ela própria, que nas marradas que dá em si própria, porque transgrediu constantemente as leis, entre aspas, certo? As leis morais, faz mazela nisto, dá coça nela própria. E isto reflete-se, plasma-se. Lembram-se dos acetatos, antigamente? A gente punha aqui um acetato, aquilo vinha uma luz e plasmava aqui aquilo que estava ali nos acetatos. Então aquele comportamento plasma-se no perispírito e provoca lesões. Ao provocar lesões no perispírito, sendo o perispírito o molde do próximo corpo físico, em conjunto com a questão da hereditariedade, decalca no corpo físico as marradas que o perispírito tem. E então, o conjunto de imperfeições que os nossos corpos trazem, motivados por tudo isto, refletem-se no nosso corpo físico. Então, qualquer tipo de doença, seja ela qual for, do foro físico, psicológico, espiritual, seja ele qual for, tem sempre uma origem aqui, no espírito. Sempre. A velha frase que diz que só há doenças porque de facto há doentes. Nós é que estamos doentes. As doenças são reflexos do nosso estado. Só existem, elas não estão aí porque pronto. Elas estão aí de facto porque nós é que motivamos a existência delas. Porque se nós fôssemos de facto melhores, para já estaríamos num índice de materialidade diferente, menos denso. Logo estaremos menos sujeitos a fatores exógenos, ou seja, externos a nós, aos quais nós não podemos controlar. Logo, esses fatores ficam logo arredados da possibilidade das doenças que podemos adquirir, certo? E então só estaríamos a lidar com as nossas. E como nós somos gente boa, como nós fazemos as coisas de acordo com a linha, não temos problemas de consciência, não temos culpa, não temos doenças. E aí não há fatores endógenos, nem exógenos, exteriores a nós,
que possam fazer em nós prejuízo. Havemos de lá chegar um dia. Esta aqui é a parte boa, não é? Havemos de lá chegar. Então, com isto, depois poderíamos falar então aqui das doenças, que serão as doenças do estado físico, não é? E as doenças do estado, no fundo, vamos dizer psicológico, vá. Ou mental. Se formos materialistas, falaríamos só assim, não é? Portanto, são doenças da mente. De facto, muitos de nós poderemos pensar que, no caso das doenças mentais, que é uma doença, é o espírito que está maluco, está desorganizado, é não sei o quê. De facto, ele não está muito bem, ele está desequilibrado. Mas esse desequilíbrio também está refletido tanto no seu perispírito como no seu corpo. Então, o próprio corpo, o próprio cérebro, que é a máquina, no fundo, que está variada, não é? Está com problemas físicos. Prova disto é que, no caso das depressões, por exemplo, havendo uma motivação vinda daqui, que desequilibra o perispírito e desequilibra o corpo físico, há, por exemplo, problemas de déficits hormonais. Na depressão, o que é que normalmente os médicos aplicam ou prescrevem aos seus pacientes? Serotonina. Porquê? Porque estão com os níveis em baixa dessa hormona. E então, para se reequilibrar, o que é que faz? Injetam, entre aspas, prescrevem ao paciente a serotonina que lhe faz falta. Portanto, o corpo está variado, de facto. Então, se está em depressão, também é porque o corpo também está doente. Mas o corpo só está doente porque o que lá vive, o seu habitante, é um doente. Alguns já sabem isto de cor e salteado, não é? Melhor que eu, se calhar. Está a ser muito confuso? Senão, parem-me já uma entrada de carrinho, não é? É que hoje não está a ter assim muita piada, não é? Mas se calhar também nos obriga a raciocinar aqui então um bocadito. Então, no foro mental vai havendo várias expressões de doença de maior ou menor grau, não é? E de facto até poderíamos dizer que todos somos assim, batemos assim um bocadinho mal da bola. Não é? Todos nós vamos tendo, quer dizer, qual de nós pode dizer que é um espírito perfeito? Nenhum. Está resolvido. Quem de nós pode dizer que não tem problemas de consciência com alguma coisa? Nenhum. Acho eu. Só se eu estou a julgar mal toda a gente e estou a julgar todos por aquilo que eu revejo em mim, não é? Também é uma hipótese. E eu então posso estar ainda mais chalado que os outros todos. E podes ter problemas com a consciência a nível inconsciente. Isso é outra, sim, não é? Isso é sempre verdade também. Já vamos ver. Então, uma das doenças, porque é aquelas que nos interessa aqui, não é? Vamos focar. De qualquer forma, esta parte que fique clara. Independentemente do tipo de doenças que temos, a origem é sempre a mesma. Está sempre lá para trás. Não é? Sempre. Por isso que a gente tem dificuldade em resolver. Muita dificuldade em resolver. Porque o que é que a gente trata sempre? Quando a gente vai ao psiquiatra ou ao médico de família, não sei o quê, que prescreve-nos a tal serotonina, não é? O que é que está a combater? Só a parte física. E só a parte da sintomatologia. A maior parte das vezes. Combate o sintoma. Então, o que é que a gente faz? Toma aquilo e durante algum tempo vai achando que está curado. Porquê? Porque não sente os sintomas. E de repente até, em vez de estar deprimido, até está alegre. Não é? Só que não faz o trabalho de casa que precisa, que é ir tratar desta culpa e ver o que é que motiva esta alteração ou este peso da consciência, que é para resolver, para curar, não é? E deixando aquilo que reequilibra os seus índices de serotonina no cérebro, tira o peso na consciência, a culpa continua lá, o corpo naturalmente está no mesmo estado. Então estou na mesma triste. Continuo sem resolver. Mesmo quando está alegre é de uma forma um bocado idiota. Sim, está alegre é fictício. Não é bem um estado de alegria normal que está de acordo com uma consciência tranquila. Não é? E muitas vezes é mesmo idiota, não é? É um pinta-cenas. Então,
Uma das mais graves doenças da atualidade gerada por este processo é hoje foi chamada em tempos de melancolia, mais tarde de transtorno obsessivo, acho que é assim? Sim. E hoje é chamado de transtorno gosto muito desta palavra aqui no meio, afetivo bipolar. É uma avaria na nossa afetividade, na questão das emoções. Bipolar. O que é que quer dizer bipolar? É caracterizado por momentos, ora de melancolia ou depressão, não é? Ora de euforia. Muita alegria, eufóricos, malucos, estão tarados, e tal, não sei o quê. Os extremos, por extremos. Às vezes não é. Tem graus. Exato. Tem graus, não é? Não é tão evidente às vezes quando nós É. pensamos. Depois há outras questões, os transtornos não são todos iguais, não é? Neste caso, depois há coisas muito mais graves do que isto, mas neste momento dentro das doenças do foro psíquico, é mais comum. É mais comum. Pronto, e isto não é, eu hoje acordei feliz e à noite cheguei triste e já sou bipolar, não. Portanto, isto está percebido como é que funciona, caracteriza-se por períodos mais ou menos prolongados, 2, 3 dias, 4, 5, uma semana, um mês. De repente mudei para um registro diferente de 2, 3, 4 dias, 5, uma semana, não sabemos. Não é? E então andamos naquilo, porque a gente pensa que o transtorno bipolar é agora está muito feliz, 5 minutos depois está muito triste, 5 minutos depois está feliz, não é bem isto, não é nada disso. Isso é o que os filmes nos fazem parecer. Não é? Está a rir e está a chorar, não é nada disso. Portanto, são períodos mais ou menos prolongados de tempo num estado de polaridades opostas. Pronto, porque as pessoas dizem assim, hoje de manhã estava triste e eu agora já estou muito alegre, estou eufórico e não sei o quê. Cuidado, és bipolar, não tem nada a ver com isso. Não é? E o facto de eu andar triste uma temporada, uma semana, 2, um mês, não quer dizer que também seja uma depressão. Certo? Há ali um estado, naquele momento, que é motivado pode ser motivada por muita coisa. O medo de alguma coisa, por exemplo. Não é? E que não tenha uma origem como aquela que nós estamos aqui a ver. O medo de perder o emprego, o medo de perder um familiar. O medo gera muita doença. Não é? É um dos fatores atuais e o Espiritismo aí é espetacular porque nos ajuda a não ter medo. Porque nos ajuda a perceber que não temos por que ter medo. A pior coisa que nos pode acontecer em qualquer situação qual é? É morrer. E até para a morte há a solução, que a gente volta a nascer. Não é? Mas é o pior cenário que nos pode acontecer. Se calhar esse é o mesmo o pior. A seguir a nascer. A seguir a nascer ou a seguir é nascer? A seguir a nascer. Esse é o pior que nos pode acontecer mesmo, não é? O pior que nos pode acontecer é nascer. Que é a gente abdicar da nossa liberdade, que é a gente sair do nosso meio natural, para ir para um estado em que estamos limitados, em que somos super castrados pelos limites que a matéria nos impõe, não é? Que nós não temos quando estamos no nosso estado natural, que é mortos. Não se está mais vivo, e nunca se está mais vivo do que quando se está morto. Não é? Porque é aí que eu estou pleno de todas as minhas capacidades. E elas são muito mais espetaculares, mas isso seria assunto para outra hora, não é? São muito mais espetaculares do que aquelas que nós temos aqui. No outro dia fui ali para a zona da Lousã, depois cheguei a casa, fui de comboio, depois apanharam-me de carro, fui de carro até a Lousã, depois voltei de carro para o Porto e depois de comboio, cheguei a casa às 11 da noite. Assim, se fosse morto, chegava lá em 3 segundos. Ou menos. E não chegava a casa cheio de fome. Não é? Quando faço viagens dessas, penso sempre nisso. Esta é uma das grandes limitações de estarmos encarnados, é ter que transportar a carcaça para todo lado para onde a gente vai.
Agora vou ter que andar de comboio só porque tenho que levar o corpo. Não posso ir só em espírito. Amanhã venho só o corpo. Não é? Ninguém me vê. Portanto, então, onde é que está o apagador? Melancolia, exatamente. Psicose maníaco-depressiva. Até bem pouco tempo, não era? Chegámos a ver muitas palestras do Divaldo, por exemplo, que falava muito disto. Da psicose maníaco-depressiva. Maníaco o que é? Maníaca é eufórica, não é? Tenho a mania. Depressiva, estou triste. Não é? E agora, se calhar é mais fixe este termo, não é? Portanto, um transtorno bipolar. Pronto, não é tão... não dá assim tanto o ar de maluco, não é? No fundo não é nada disso que se trata. Então, este transtorno, no fundo, se é um transtorno quer dizer o quê? Que não está de acordo com aquilo que é o nosso estado natural. O nosso estado natural não é nada disto. O nosso estado natural não é estarmos constantemente em euforia e constantemente em tristeza. Aquela velha história do bom senso. Não é? O equilíbrio não é alguém é alguém que irradia alegria naturalmente. A gente olha para o rosto de alguém e vê que há ali tranquilidade, que há paz, não é? Na loja, que há uma alegria natural, há rostos sorridentes por si só, não é? Que a gente diz, estás sempre a rir, não estou nada sempre a rir, não é? Realmente não estás, mas dá a impressão que estás. Há pessoas que entram numa sala e de repente tudo se ilumina. Não é verdade? Só a presença daquela pessoa, não vem eufórico, mas só a presença dela ilumina o espaço. Ilumina os outros, motiva os outros. E isso é natural, não é alguém que vem agora eufórico. Há pessoas que a gente entra, como é que este vem hoje? É porque nunca sabem que estado está. Não é aquilo que é o estado em que está. Para que lado está? Está para ali ou para ali? Então, o que é que se pretende aqui? É que a gente aproxime-se de um estado natural de tranquilidade, ao mesmo tempo de felicidade, não de euforia. Se bem que podemos estar por momentos eufóricos. Acontece-nos uma coisa qualquer, sei lá, nasce um filho, coitado do filho, não é que nasceu, desgraça dele, nasce por vários motivos. A gente fica eufórico por momentos, não é? Sente coisas que provavelmente nunca sentiu. É normal. Não é por isso que estou transtornado. Aconteceu um evento, um acidente, uma tragédia. A gente fica triste, fica melancólico. É normal. Porque está de alguma forma a reagir a alguma coisa que aconteceu. Mas ao mesmo tempo o filho nasceu, não pode ficar eufórico por uma semana, 15 dias, um mês, 10 anos, não pode estar sempre eufórico, não é? É preciso chamar a pessoa, terra, volta à base. Não é? Regressa porque já chega de euforia. Até tens um filho para cuidar. Exatamente, se não for mais. Não é? Então, o que acontece muitas vezes é que as próprias pessoas que sofrem deste transtorno não conseguem reconhecer os sinais que vão levá-los de uma polaridade à outra. Alô? Como não reconhecem, não agem. Reagem. E o que é a reação? A reação é ir ao polo. Estou eufórico, estou louco, estou tarado. Ela está a ver se consegue. Olha, não se enerva. Não se enerva, não se enerva. É só uma chamada de telefone. Então, este transtorno bipolar, pelos especialistas, é caracterizado por dois tipos. Segundo, eles dizem que pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, que é a cena mais fácil que se pode julgar, não é? O tipo 1 é o mais evidente. É aquele que se nota mais. Normalmente manifesta-se em idades mais jovens, na adolescência. Este coisa vai fazer as neiras, não vai? Vai pintar tudo, não vai? Para aqui? Ah, não. Pronto. Normalmente manifesta-se na adolescência, é mais intenso, principalmente na fase eufórica. Nota-se mais, é mais evidente, não é? E dá em ambos os sexos. O tipo 2
é mais tardio. A fase eufórica é mais controlada, mais soft, não é? A fase eufórica. Portanto, tem uma menor... É assim menor ou é ao contrário? Uma menor intensidade na euforia e manifesta-se mais nas mulheres. Que novidade! É o que acontece, que a culpa é que nós temos. Não é porque a gente não quer, não é que a gente também queria, mas não consegue, não é? Não sabemos. É só aqui, nós é só aqui. Não, mas não é meu. Não é meu. São estudos ligados à psiquiatria, certo? E a própria espiritualidade também corrobora isto. Os próprios estudos médicos, os médico-espíritas, aqueles que fazem terapias depois em várias... Porque vamos ver como é que se trata isto, ou as possibilidades de tratamento disto, reconhecem também esta dualidade em termos no fundo, de tipos de transtornos que existem. Pronto. Aquilo que nos interessa para aqui. Então, o que é que nos interessa saber também? É o que é que leva a isto. E então são vários os motivos que podem levar a um transtorno de bipolaridade. Um deles, há fatores, para já, há fatores endógenos, há fatores exteriores ou exógenos, há questões de vidas passadas, há questões de vidas atuais, há um sem número de fatores que podem motivar a existência de transtornos afetivos bipolares. De qualquer forma, podemos dizer sempre o seguinte, que qualquer tipo de transtorno afetivo tem sempre a ver com o desequilíbrio na relação que o indivíduo tem consigo próprio. É sempre com ele. E com o meio não? Isso depois é uma consequência. Mas a origem está sempre nele. Está insatisfeito com ele. Só que ainda não sabe com o quê, particularmente, e como não sabe com o quê, não tem como resolver. Não é? E é por isso que não adianta medicar sem tratar através de processos de psicologia. Não adianta. Não há fármaco nenhum que vai resolver a insatisfação que um ser tem consigo mesmo. Normalmente são também casos pessoas que não têm dificuldade em ver que estão doentes. Isso é uma consequência, porque às vezes é melhor a gente não saber. Na perspectiva da pessoa. É ignorar. Não é? E então a questão da farmacologia, dos remédios, que deve ser prescrita, que devem ser tomados, ainda torna o processo mais ilusório. E eu até consigo viver com isto. Não é? Pois consegue. É verdade. Mas se calhar só consegue sobreviver. Porque ainda não consegue viver bem. Quando descobrir aquilo que motiva essa insatisfação que tem consigo mesmo e conseguir lutar contra esses motivos de insatisfação, aí é que vai saber o que é viver. Aí vai aprender coisas novas. Sobre si, sobre o meio, não é? Sobre os outros. E então, na origem disto podem estar, por exemplo, problemas sociológicos em diferentes fases da vida. Na infância é obviamente um deles. Não é? Famílias desestruturadas, desequilibradas, pais demasiadamente permissivos, pais demasiadamente castradores, pais demasiadamente exigentes, não é? Que projetam na criança aquilo que, quase que querendo-as obrigar a ser aquilo que elas querem que elas sejam, quando não é aquilo que quando as próprias crianças desejam, não é? E uma criança é boa, é muito boa, tens que ser médico. Porquê? Porque tira boas notas? Que não se pode ser outra coisa quando se tira boas notas? Mas eu não quero ser médico. Mas tu és muito bom, até tens notas para poder ser médico. Mas e que me interessa isso se eu não tenho motivação nenhuma para ser médico? É claro que o que acontece com muitos jovens é que, sendo influenciados pelos desejos e pelas perspectivas que os pais têm sobre si próprios, sentem a culpa de não fazer, se não fizerem aquilo que os outros querem. E ao não fazerem isso,
podem estar a fazer aquilo que querem os seus progenitores, mas está a ir contra aquilo que é a sua consciência. Não é aquilo que querem para eles. E, obviamente, isto, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, uma semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos, uma vida, torna as pessoas desequilibradas. Não é? Temos de ter cuidado na forma como se educam e como se orientam aqueles que, estes é que supostamente são aqueles que nós mais amamos, supostamente, não é? Tem dias. Depois, mais fatores externos. Aquilo que falávamos há bocadinho, os vários medos, não é? A ansiedade, vários tipos de ansiedade. Ansiedade, por exemplo, quando está para nascer um filho. A ansiedade perante uma enfermidade. A ansiedade perante o trabalho. A ansiedade perante as exigências da sociedade. Ou daquilo que pode ser da minha mulher, pode ser, sei lá, pode ser dos meus filhos também perante mim. Pode ser de tantos fatores, não é? Que nós, não sendo alguém equilibrado, que não andamos na linha daquilo que as leis morais nos dizem, andamos para aqui e para ali, não é? Malucaços, não fazemos as coisas como deve ser. Pronto, e então desregula-nos. Há ainda fatores genéticos. E aqui é que é interessante. Se bem que eles são reconhecidos, não podem ser por si só motivo. Porque senão estaria a ir contra a própria perspectiva da lei de causa e efeito e da necessidade de reparação do espírito através da questão das leis morais. Então, quando há um fator que possa ser de facto ligado à hereditariedade, o próprio espírito em si, que está para reencarnar, já traz aqueles problemas de consciência e está de acordo, é mesmo aquilo que ele precisa. E então a hereditariedade aqui vai ser apenas uma forma, no fundo, de encaminhar aquele espírito para o corpo que ele realmente precisa. Não é? Então não vai ser a hereditariedade que vai colocar o espírito numa situação adversa, da qual ele não precisa, mas é precisamente o contrário. É o espírito que naturalmente escolhe, ou é aquilo que ele precisa, e então naturalmente escolhe aquele estado ou aquele corpo. Porque mesmo sendo uma questão hereditária, há sempre a hipótese de, naqueles milhões de espermatozoides que lá estão, e nas combinações que podem ser feitas entre um espermatozoide e um óvulo, de nascer alguém sem qualquer tipo de problema deste tipo ou outro qualquer. E isso estamos fartos de ver, não é? Que o facto de pai e mãe obedecem àquele critério, mas não quer dizer forçosamente que todos os filhos que vão ter, ou algum sequer, venham a sofrer daquele tipo de transtorno ou de outro qualquer. Certo? Daí que a hereditariedade é espetacular nisto, não é? É questão das probabilidades. Há sempre 1 em 4. Às vezes não há nenhuma hipótese. E outras vezes há todas as hipóteses. Mas ninguém vai cair ali porque, calhou, foi um acidente. Isso não existe. Aquele espírito está no sítio certo, com o corpo certo, com os pais certos, está onde precisa de estar. Não há problema nenhum. Foi uma questão hereditária. Pois foi, mas isso foi só um mecanismo. Não é? Foi só a forma de refletir aquilo que ele trazia na cuca e no perispírito. E refletiu-se com facilidade, então, naquele estado. Outra é aquela questão da velha culpa gravada, não é? A velha culpa gravada das encarnações anteriores. Aquilo que eu fui fazendo. Pela liberdade que tenho, é evidente, eu vou contraindo na minha perspectiva, débitos. Eu fiz aquilo que não devia ao Luís. Eu devo-lhe alguma coisa. Pode ninguém mais saber. O Luís até pode nem saber. Até o próprio Luís pode não saber. Mas eu sei. E eu, como não sei gerir isto, o que é que eu devia fazer normalmente? Eu, motivado pela culpa, ou pelo remorso, eu devia procurar recuperar aquilo que fiz de errado. Certo? O que é que interessa, de facto, para o espírito? É que faça as coisas direitinho. É que faça as coisas bem. Então eu posso abordar o Luís e reconciliar-me comigo. A questão aqui nem é eu reconciliar-me com o Luís, porque o Luís até pode estar a borrifar para aquilo que eu fiz, ou pode até nem saber. É eu reconciliar-me comigo. É eu perceber, olha Luís, eu fiz isto, aquilo, não sei o quê, desculpa, não sei o quê, fizeste, nem dei conta.
Mas pronto, mas eu fiquei tranquilo, não é? Ou então perceber que aquilo se deveu, imaginemos uma coisa que a gente faz, que até não teve prejuízo para ninguém, mas a gente sabe que não devia ter feito. Nós não temos ninguém a quem pedir desculpa, mas eu posso me pedir desculpa a mim mesmo, eu posso me desculpar a mim. Isso pode servir de força motivadora para que na próxima oportunidade eu não faça igual, porque aquilo que interessa não é que eu pene ou seja castigado por aquilo que eu não fiz direito, é que eu na próxima oportunidade faça bem. Isso é que é aprender. Aprender é eu deixar de fazer mal e não tenho que pagar porque fiz mal. E até os espíritas têm dificuldade em perceber isto, que a gente está mergulhado de ideias castradoras e vivemos isto durante séculos e séculos, principalmente com aquelas velhas ideias vindas da Igreja Católica, não é? Do pecado e do castigo e do purgatório e do céu e do inferno e por aí fora, e a gente ainda tem isso aqui um bocado inculcado. Mas a gente há de filtrar isto há de sair de nós, há de ser tudo expurgado, como aquelas bolhas porcas, não é? Que a gente rebenta na cara e pum, e rebenta no espelho. É exatamente isso. É isso, exatamente isso. A gente um dia há de rebentar com estas bolhas todas. Isso vai desborrar os espelhos todos à nossa volta. Mas vai ser um alívio do caraças. Não é o que acontece quando a gente tem uma espinha daquelas? Ai, que dor, ai, que dor, mas... agora estou fixe. Não é? Livrou-se do esterco. E a gente, em termos de cuca, está cheinha de esterco. Cheinha. Estas... Sempre aquele lixo que nunca mais acaba. E se não tivesse, a gente não era tão teimoso. Era muito mais compreensivo, muito mais pacífico, muito mais paciente, e não é. Para além disso, há as próprias culpas atuais, não é? Portanto, isto não é só uma questão, o processo da vida passada, isso também é um bocado idiota. Pode ser e pode não ser. Não é? Também pode ser só já desta. E ainda bem. De qualquer forma, então, deve-se sempre lembrar que, resumindo, há sempre uma psicogénese. Não é? Portanto, a gênese, mais uma vez, está sempre em mim. Isto, para aqueles que não sofrem disto, pode ser assim um bocado outra vez. Mas para aqueles que sofrem disto, 1000 vezes isto repetido não chega. É interessante. Não é? Podemos estar aqui a falar nisto e falar, que eles... Não me convences com essa treta. Se calhar não chegam aí, não é? Se calhar isso não chega a isso. Se calhar nem cogitam sobre... Nem pensam, ou como dizia a Amélia há bocado, não é? Nem querem pensar sobre isso, eu nem sofro de nada disso. Não é? E de facto alguns sofrem. Para além disso tudo também, temos os nossos... Quando isto resulta de uma ação do passado, ou até desta, depois temos aqueles que nos vão ajudando neste processo, não é? Que são os obsessores. Então um obsessor, aqui... é fácil, não é? De perceber. Quando nós estamos infelizes, para o obsessor é uma alegria. Não é? Vânia, tu de facto não prestas. Vânia, tu de facto fizeste muito mal. E então isto está sempre ali a zupar, porque são tão próximos, não é? As ideias de um estão mesmo a ser transmitidas, é wireless, mas é wireless muito mais rápido que o da nós. E então o outro está sempre ali, tentando a levar com aquelas coisas, realmente eu não presto, porque eu sou uma bosta, porque eu não sei o quê, e então isola-se, foge dos outros, e a gente sabe o tipo de tristezas que a gente faz. De repente há alguma coisa que motiva para ir para o outro lado. Os espíritos também se aproveitam disso. E então aproveitam-se como? Através do excesso. Bebe mais um copo. Olha que gaja boa. Não é? Pode ser através da comida, da bebida, do sexo, do tabaco, das drogas, da velocidade, dos carros. É onde for. É onde for. Então, imaginemos aqui um processo. Porque vamos tentar tornar isto um bocadinho palpável. Tem uma origem. Nós não sabemos qual é a origem. Os espíritos sabem. Normalmente. Porque aproveitam-se deles. Não é? E nós não sabemos porque fugimos deles. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e como é que eu sei aquilo que eu fui noutras vidas e não sei o quê? Eles dizem assim, olha, não te preocupes tanto com isso, mas se tu quiseres mesmo saber aquilo que tu foste, olha para aquilo que tu és. E tu vais perceber muito bem aquilo que foste por aquilo que tu és. Porque aquilo que tu foste, se calhar, continua a ser o que és. Não é? Então, imaginemos o seguinte cenário. Alguém cujos problemas de consciência estão, por exemplo, no uso abusivo do poder.
certo? Naturalmente é alguém egocêntrico e, por exemplo, vaidoso. Certo? Então, estes aqui vão ser considerados, através deste quadro, daquilo que nós... Imaginemos que isto vem de uma existência passada. Então, este quadro é aquele quadro que nós temos carregado no nosso software. Foi através do abuso do poder, de sermos egocêntricos, invejosos e de sermos vaidosos, que provocámos na Vânia um determinado número e quantidade de abusos, não é? Que promoveu a sua infelicidade e que promoveu a minha exaltação fora dos carreiros das leis morais, não é? Sobre ela. Só que eu vivo com isto. E quando nós conseguimos viver com isto, é muito bom. Quer dizer que eu estou a despertar para aquilo que deve ser feito bem e para aquilo que não deve ser feito de mal. Não é? Porque não é para qualquer um, porque há muitos que andam e estão-se a borrifar para isso tudo, que não têm problemas nenhum de consciência. Imaginem o atraso desses, porque esses nem deprimidos conseguem ser. É porreiro, não é? Alto. Então a depressão já pode ser um sinal de caminhada. Não é tudo mau. De alguma evolução. Estou a despertar. Estou a abrir a pestana. E é por isso que há muita gente deprimida neste momento. Porque há muita gente que está a começar a abrir a pestana. Começa a pensar. Nem sabe porquê. Porque está lá no inconsciente. Então, naturalmente, a gente reencarna, não é? E então tem o corpo, isto tudo, com o cérebro de alguma maneira também está danificado, com níveis hormonais desequilibrados, e então anda aqui num vai e vem de emoções. De um polo positivo para um polo negativo. Como é que é feita esta história? É pela irritação precisamente daqueles coisinhos ali. E então, imaginemos o seguinte quadro. A Vânia é professora, tem uma chefe, não é? Ou muitos, certo? Já me fizeste lembrar hoje. Já? Agora imaginemos a sua chefe, que chega aqui e de alguma maneira mexe com isto. Imaginemos que se sobrepõe à Vânia por excesso do poder. E então vai ali fazer uma coceguinha, não é? Ao seu inconsciente. Porque ela reconhece o quadro. E então aquilo despoleta um mecanismo que naturalmente traz, sem ela saber, do seu inconsciente, todo aquele quadro que ela reconhece muito bem, porque ela sabe que é assim, e então, naturalmente, tem uma reação que a leva, se for um abuso, normalmente vai para ali, não é? Porquê? Porque foi estimulado, esta é que é a verdadeira palavra, foi estimulado o seu problema. O problema dela foi estimulado. E naturalmente, através de uma reação, sem ela contar, completamente inconsciente, ela fica triste, mas não fica triste de forma racional, fica deprimida. Ao mesmo tempo, pode chegar aqui alguém à Vânia e, como é que eu disse há pouco? Estimula a Vânia pelo contrário. Vânia, tu hoje estás mesmo top, estás mesmo bonita. E a Vânia então, de repente, não é? Ganha logo 7 centímetros. E então, porque foi estimulada, naturalmente vai buscar ao inconsciente o mesmo quadro que reflete em si própria aquilo que já conhece muito bem. E então fica, tarada. E é nisto que nós andamos. Certo? É fácil de perceber. Não é? Daí que, porquê é que nós não conseguimos tratar disto? Nós não conseguimos porque nós não procuramos não saber quais são os pontos que, estimulados em nós, provocam este tipo de alterações. Não sei quais são. Eu recuso-me a saber. Porque, de facto, eles não foram, em mim, provocaram, no passado, muitos problemas. E então eu prefiro não voltar a viver com isso. Nem quero ouvir falar. O que é facto é que, quando eles são estimulados, eu não ajo, eu reajo. Para um lado ou para o outro. A espiritualidade, naturalmente, aproveita-se, não é? Olha, a Vânia ficou envaidecida. Está com um egocentrismo em alta, não é? Provavelmente sente-se muito poderosa neste momento.
E então é só chegar-lhe fogo, não é? Vânia, realmente tu estás espetacular. Vamos às compras, vamos gastar guito, vamos não sei o quê, olha aquilo não sei o que mais, vamos sair, vamos... Sei lá, coisas malucas. É o que der. A gente não sabe o que é. É o que tiver à mão para chutar, não é? Como diz o outro. É o pé que tiver mais à mão, pumba. E dizem o que fizer falta, dizem o que lhes apetecer, não dizem forçosamente a verdade. Dizem aquilo que lhes interessa para que eu ande ali, num polo ou no outro. Tratamentos, que isto é o que nos interessa. Então, os tratamentos, nós que estamos num centro espírita, não é? A primeira coisa que devemos pensar é que, primeiro, para um caso destes, tem que haver um tratamento também de psiquiatria ou psicologia. Mas se houver déficits hormonais, se houver mesmo lesões que a gente não consegue ver, não há exames, não há ataques, não há nada que vejam que seja capaz, não é, de pescar isto, tem que ser através de um psicoterapeuta, que pode ser um psiquiatra. E o que é que fazem muitas pessoas, normalmente? Algumas, pelo menos. Saltam de psiquiatra em psiquiatra. Porque não resolvem. Porque querem resolver rápido. E não conseguem. Mas também nem sequer dão a hipótese ao terapeuta de o conhecer. E porquê que o terapeuta precisa de o conhecer? Porque o terapeuta precisa de descobrir com ele quais são os pontos de estímulo. E eu percebi que há aqui um problema. Temos aqui um estado depressivo, ou então maníaco ou depressivo, como se dizia antigamente, ou um transtorno bipolar afetivo, não é? Precisamos de repor aqui os níveis normais hormonais e depois precisamos de tratar. Grande parte de muitos psiquiatras hoje limitam-se a prescrever. Pronto, e para o paciente está bom assim. Para muitos pacientes. Para muitos psiquiatras não é assim e para muitos pacientes também não é isso que querem. Querem perceber, querem desenvolver. Então vem a psicoterapia. Vem primeiro a medicamentação, não é? E depois vem a psicoterapia. O que é a psicoterapia? É o médico, com a ajuda, podemos dizer ao contrário, é o paciente com a ajuda do médico que vai descobrir quais são os estímulos. Vai lá mergulhar na sua mente, vai fazer terapias regressivas, vai fazer hipnoses, vai fazer só psicoterapia de conversa, que vai durar muito tempo, se calhar, como aquele O Príncipe das Marés, não era? Um filme que falava, que é assim, não é? Que chama, o filme chama-se assim, não é? Que é um filme sobre esta temática, que é um filme soberbo, com o Nick Nolte, chama-se O Príncipe das Marés. É um drama que se dá entre um psicoterapeuta e um paciente. E eles andam ali mesmo a escarafunchar até para descobrir qual é o estímulo que leva o rapaz àqueles transtornos todos. E acabam por descobrir. Não é? Ou o Bom Rebelde também. Com o Robbie Williams, não é? Sim. E o Matt Damon. Filme espetacular também. Ao mesmo tempo, portanto, este é o processo normal. Nós, em baixa, pacientes, temos que nos manter com, se for um psicoterapeuta de confiança, não é? Que a gente perceba que é um psicoterapeuta. Efetivamente vai recorrer aos medicamentos, mas vai trabalhar comigo. Vai procurar saber o que é que se passa comigo. Ir a um médico e dizer assim, sente-se melhor, sinto. Pronto, vamos baixar aqui um bocadinho a dosagem. Mas sim, porque... depois a gente vê. O que é isso? Não é? Isso é só gerir níveis de drogas, não é mais nada. Não... Está autorizado e faz aquilo, mas isso não é trabalhar um paciente. Não é? Ao mesmo tempo, aqueles que têm a felicidade e a sorte, ou sei lá, parece um bocado presunçoso isto também, ou que estão aqui, pronto, têm a possibilidade de tratar isto de várias maneiras. Sendo que é um problema do foro espiritual, nós sabemos disso, temos a oportunidade aqui de recorrer a várias ferramentas que facultam a possibilidade de, no fundo, tratar isto. Então o ideal seria o quê? Seria um tratamento médico, juntamente com um tratamento espiritual. Médico, psicoterapeuta, portanto, e medicamentoso, e nós não podemos aqui, de maneira nenhuma, um espírito, deixa os medicamentos que isso trata-se assim. Tu não precisas de medicamentos nenhuns. Tolinhos, nós não temos nada que fazer isso. Isso faz-se em muitos centros. Não é? Não. Mas nós temos o atendimento, que as pessoas vêm, conversam, ouvem, expõem os seus problemas, vão, no fundo, recorrem à ferramenta. Tem as palestras. As palestras não sou eu que vou dizer assim, olha, tu estás assim porque isto.
Mas se calhar eu ao ouvir isto, ao ouvir várias outras coisas, ouvir falar sobre o perdão, ouvir falar sobre que mais? Sei lá, sobre a reencarnação, ouvir falar sobre o altruísmo, vou se calhar perceber, vou descobrir de uma forma pacífica quais são os meus estímulos. E eu posso descobrir sem querer que sou vaidoso. Eu acho que até se consegue descobrir às vezes que eles não têm a mesma importância que nós. Mas, repara, mas isso é sempre. Isso é sempre. Certo? Eles não têm a importância... Exato. Isso não tenho de certeza. Até porque já foi. Se calhar eu já nem sou essa pessoa. Não é? Então, naturalmente, imagina, isto é que é o quadro ideal para resolver isto. Então temos o atendimento, temos as palestras, temos os cursos, para tratar da questão espiritual. Temos o médico, que trata da parte física. E temos, por exemplo, o passe, temos a água fluidificada, que trata da parte perispiritual. Ao mesmo tempo, a terapia do passe e a terapia da água fluidificada, bem feitas, de uma forma simples, vão tratar perispiritualmente o problema que depois se vai plasmar também, da mesma forma, no corpo físico. Certo? E depois ainda temos mais uma ferramenta, que é a desobsessão. Porque havendo um problema deste foro, há sempre alguém a ajudar a festa. Há sempre alguém disponível. É para javardar, é para partir isto tudo, estou pronto. Quem é o tipo? Não interessa. O que interessa é que a gente vai lá perturbá-lo. Aliás, ele não tem nada que ser feliz. Não é? É o que muitas pessoas pensam. Então a minha felicidade consiste em promover a sua própria infelicidade. E isso também existe entre os encarnados. Ficam felizes quando vêm os outros tristes. Da felicidade dos outros. Sim. Porque também vivem em quadros destes, não é? Sim, já que eu não sou totalmente nada de ser. Os outros, exatamente. Eu não sou, ninguém tem nada que ser. Então eu fico contente que os outros são tristes. Não fico nada feliz, não é? Mas pelo menos dali, durante algum momento, dá-me assim um certo prazer. Até consegui. Até consegui desestabilizar isto. Não é? Alguns, se calhar, vão perceber muito bem. E pronto, mediante isto, perceber então que isto é um... Já me perdi aqui, não? Pois. Então, bipolaridade é um fenómeno fisiológico, psicológico e espiritual, sendo que esta ordem está trocada. A bipolaridade é um fenómeno espiritual, psicológico e depois fisiológico. Esta é que é a verdadeira ordem. Não é? Nada acontece por acaso, não é? E seria demais podermos pensar que isto foi por capricho, não é? Eu estou neste estado por capricho, isto não faz sentido, eu não mereço nada disto. Se calhar não mereces mesmo, mas de facto precisas, não é? E isso é uma oportunidade. Isto é uma oportunidade. E visto assim é muito mais tranquilizante, não é? Se eu vir que isto para mim é uma oportunidade de me descobrir, porque é disto que se trata. Não se trata de castigo. Quando a gente agora pede lá na palestra, lá no início de todo, não é? Para que é que estamos aqui? Para amar. Então eu ainda não sou capaz de amar. Porque alguém que é vaidoso, alguém que abusa do poder, alguém que é egocêntrico, de certeza absoluta que não sabe amar. Não sabe, não pode saber, não é? Porque o amor é tudo menos isso tudo. O amor não implica abuso, aliás, vai contra a questão do abuso do poder, vai pelo respeito. O amor é altruísta, não é? É humilde, não tem nada de vaidoso. É tudo ao contrário. E é por isso que eu sofro. Descobrir isto tudo, então, e rematando com aquilo que dizia Santo Agostinho e o Sócrates, mais uma vez refletida numa temática abordada à luz do Espiritismo. A chave da felicidade está no conhecimento de si próprio. E basta. Vejam bem, vejamos todos bem a quantidade de tormentos que esta incapacidade que nós temos, esta insatisfação que nós temos em relação a nós próprios, porque não nos conhecemos, nos leva. A quantidade, aos milhões de pessoas que sofrem, aos bilhões, falando à brasileira, não é?
aos milhares de milhões de pessoas que estão neste planeta e que sofrem porque teimam em não em amar aos outros, teimam em não conhecerem-se a si próprios. E pronto.